Você ainda se sente inseguro em identificar qual é a peça da segunda fase da OAB? Então, assiste esse vídeo e você nunca mais vai ter essa desconfiança. Eu já passei na primeira fase da OAB e estou me preparando para a segunda fase em Direito do Trabalho, e nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar a sua peça. No início dessa minha trajetória, assim que eu comecei o cursinho, eu ficava com muita dúvida e assim, muito medo de chegar na hora da prova e tirar 0, porque você sabe que se a gente erra o nome iuris da peça, a gente já zera tudo. Então eu ficava com muito medo disso. E aí no decorrer do curso, eu fui assistindo as aulas, entendendo o processo do trabalho em si. E agora eu me sinto muito confiante em identificar a peça, e por isso eu trouxe esse vídeo para ajudar você também, que ainda se sente um pouco inseguro, a conseguir identificar a peça. Primeiro eu quero me desculpar, gente, porque a minha voz tá um lixo. Tô com a garganta inflamada, menos de 20 dias pra prova e a gripe resolve me atacar pra me deixar derrubada, mas isso não tem me impedido, tenho ido pra faculdade morrendo e estudado da mesma forma, mas cá estamos, né, vai valer a pena. E uma das dicas que eu queria deixar é, você que, assim como eu, já passou na primeira fase e tá agora pra segunda, dá um gás, sabe? Dá um gás nesse período final e vamos passar, porque eu sei que às vezes a gente abandona a vida, a gente deixa a vida de lado, a gente não tem mais vida enquanto a gente tá estudando, mas é por pouco tempo, agora mesmo são por menos de 20 dias e vai valer muito a pena, sabe? Então é isso que eu tenho feito, eu não tenho saído, não tenho conversado com quase ninguém, não tenho saído de casa mesmo, mas vai valer a pena, eu espero. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Primeiro, gente, uma coisa que eu queria dizer é que a gente tem que perder o medo da peça, sabe? Se você ler com bastante atenção, vai ter alguma coisa lá que vai te mostrar o que é. E se você realmente se prepara e conhece um pouquinho, mesmo que seja o mínimo, de todas as peças, você não vai ter medo de um conteúdo inusitado. Porque, basicamente, existem 3 esqueletos de peça, né? O esqueleto de inicial, de defesa e de recurso. E aí tem o misto, que a estrutura mista, eu falei esqueleto, mas tá na mesma, né? A estrutura mista, que ela é praticamente uma estrutura de inicial, o que muda é que ela tem o número do processo e ela não tem valor da causa, que é, por exemplo, os embargos de terceiro. Mas no artigo em si dos embargos de terceiro já fala que é uma petição inicial, que tem que distribuir por dependência. E tipo, se é inicial, é estrutura de inicial, né? Mas já tem um outro processo, entendeu? Então, em alguns artigos tem isso, no mandado de segurança também. E assim, gente, eu acredito que, primeiro, não vai cair mandado de segurança de novo, né? Porque caiu no último exame, mas ainda assim eu estudei um pouquinho sobre o mandado de segurança. E eu também, pelo que eu vi dos exames, eu acredito que não vai cair uma peça inusitada de novo, porque pelo que eu percebi em todos os exames é mais ou menos assim. Vem várias peças corriqueiras, algumas não tão corriqueiras assim, mas que você conhece. Aí, vez ou outra, aparece o inusitado. Aí, volta outras corriqueiras. Às vezes, em determinado exame, a banca, ela escolhe uma área para cobrar aquele modelo aquela peça extremamente inusitada. E aí, no 36º exame, os não felizardos, né, foram os trabalhistas, que caiu o ano de segurança, quase ninguém estava preparado. Mas enfim, se você se prepara para todos, você alivia essa insegurança, sabe? Não fica pensando, eu quero que caia uma inicial. Eu fico pensando assim às vezes, ok, se cair uma inicial, uma contestação, vai ser incrível. Mas eu não fico, eu preciso que caia uma inicial. Não, porque não adianta ficar assim, a gente só vai ficar cada vez mais ansioso e isso só vai dificultar a nossa vida.
Então, assim, o primeiro passo em si é que você tem que ler o enunciado com muita atenção e muita calma e ir destacando as informações que são relevantes. Pensa que não vai ter nenhuma informação lá que é só pra falar que... só por colocar, só pra ilustrar, sabe? A maioria das informações é pra você criar uma tese. Então, você vai falar, a Camila trabalhava na empresa X, que era terceirizada da Y. Não é só para ilustrar o caso, sabe? Nesse caso, por exemplo, seria para você ver se vai responder solidariamente ou se vai responder subsidiariamente. Entendeu? Nenhuma informação vai estar lá por estar. Então, presta muita atenção em todas as informações. Vai grifando. Uma coisa que eu venho fazendo é ir grifando as informações. E aí também eu vou vendo as informações e colocando no rascunho possíveis teses. Aí o segundo passo, para você realmente identificar a sua peça, com base nessas informações, você tem que entender em qual momento processual que você está. Por isso, gente, que é muito, muito, muito importante você ter, assim, de cor na sua cabeça toda a linha do tempo. Então, você tem que saber, tá onde? Já teve sentença? Não teve sentença ainda? Só teve uma entrevista preliminar? Então, se só teve entrevista, vai ser o quê? Inicial? Se já teve sentença, pode ser um RO, pode ser um embargo de declaração. Mas normalmente, nos enunciados, a maioria deles que eu vi que coube RO, tem assim, falando que não teve vício na sentença. Então, se não teve vício, não cabe embargo de declaração. Aí você tem que perceber também, tá na execução? Tá no TRT? Tá na vara? Sabe? Você tem que entender de cor mesmo esse momento processual que a gente tá. Depois de identificar qual que é a peça cabível, a gente vai fazer a estrutura dela na folha de rascunho e aí já ir colocando lá as teses. Como eu disse, eu vou vendo as possíveis teses e colocando no caderno de rascunho. Agora você vê se tem preliminar, tem prejudicial, e aí você começa a verificar quais são as teses, já deixa ali as palavras-chave e começa a procurar no índice remissivo da sua CLT, no caso. E aí, por fim, depois disso, você vai começar a desenvolver, depois de anotar aí tudo, dá uma relida no enunciado, vê se não tá faltando nada, se você colocou tudo. E aí você começa a desenvolver a sua tese no caderno definitivo. E uma das coisas que eu gosto de fazer, que me ajudou assim um pouco a ficar mais tranquila, são as marcações na sua CLT. Depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo sobre como eu tô fazendo essas minhas marcações e o que eu estou marcando. Mas um tipo de marcação que eu tenho feito, que pode fazer, não é estruturar peça, de acordo com o tipo de peça, eu marco qual artigo que fundamenta ela. Então, por exemplo, eu coloco lá que o artigo 840 da CLT é para reclamação. Eu só marco o artigo 840 e grifo a palavra reclamação, escrita, sabe? As palavras-chave daquele artigo, porque aí assim que eu ler lá, porque tem vários artigos de reclamação trabalhista. Então, eu lembro que aquele artigo, como ele tá marcado, ele é importante, então ele é o fundamento da reclamação trabalhista. Na contestação não tem a palavra contestação, mas tem lá que é a defesa escrita, então eu marco o artigo também, porque ele é importante, e aí eu lembro como a defesa escrita é a contestação. Entendeu? Então, use os marca-textos ao seu favor. Pra quem não sabe, dá pra usar marca-texto, dá pra usar clipe, só não pode usar post-it. Dá pra usar também aquelas etiquetas da marca fácil. Inclusive, as minhas chegaram hoje, eu tava desesperada, porque eu comprei na Shopee e eu achei que não ia chegar a tempo, porque a previsão tava pra maio. Quando eu comprei, eu não olhei direito a previsão. Na verdade, eu olhei e tava tipo 5 de maio. E eu comprei dia 2 de abril e eu achei que era 5 de abril. Aí depois eu fui ver que era 5/5 e eu surtei, mas eu vou mostrar pra vocês. Essa é a minha CLT e olha as marcações. Tá meio torto? Está meio torto. Aqui, inclusive, está me dando uma gastura muito grande o fato de não ter nenhum aqui, mas é mal bonitinho, ó. Então, é isso, bonitinho, né? Então, as marcações, por exemplo.
marcações simples. É isso, gente. Vou dar dicas finais aqui pra você que continua até aqui. Então, já se inscreve no canal se você tá estudando pra OAB, se você vai estudar, se você faz faculdade de Direito. Aqui, às vezes, eu mostro o dia a dia de faculdade de Direito, de tudo um pouco. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, por favorzinho, pra me ajudar, por favor, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada, né? Dicas finais. A banca, ela fala que você tem que, na sua peça, indicar todos os fundamentos plausíveis. Então, tudo bem você indicar, às vezes, um artigo, uma súmula, contanto que eles tenham relação, que ambos fundamentem sobre aquele assunto. Outra dica, se você errar, tudo bem, passa um simples traço e continua a vida. Não faça dois, não faça aquele negócio, aqueles risquinhos, que eu tenho mania de fazer isso às vezes. Aí agora eu tô riscando todas as coisas que eu vou riscar, eu faço um simples traço pra lembrar que é só um simples traço. Além disso, uma coisa que tem me ajudado muito é o seguinte: entre o endereçamento e o nome das partes, entre uma tese e outra, sempre tente deixar, se a sua letra permitir, uma linha em branco, porque às vezes pode ocorrer de depois você tá lá no final, aí você lembra que tem mais um artigo ou que falta mais uma informação, e aí você pode voltar e colocar, acrescentar aquela informação. Então é muito bom fazer isso. Lembre-se também de colocar endereçamento, nome das partes, nome das teses, tudo isso de letra maiúscula, porque ajuda o corretor a ajudar a gente, né? Às vezes pode correr o risco dele estar cansado, porque são muitas provas, e aí ele acabar não vendo aquele fundamento, aquela tese, e não pontuar a gente. Então vamos ajudar o corretor a ajudar a gente. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou desse vídeo, deixa o seu like, por favorzinho. Então, um beijo e até o próximo vídeo.